Que o Senhor possa nos abençoar nessa manhã, como já tem nos abençoado através dos louvores, né? A alegria do Senhor é a nossa força e nós encontramos força nele. Agora nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus e vamos falar de um tema que nós já falamos um pouquinho na nossa ceia de Natal e agora nós vamos, quem sabe, destrinchar um pouco mais, né? Aprofundar um pouco mais nesse tema, né? Sobre o nosso amado, o amado das nossas almas, né? Falar sobre a pessoa do Redentor, a supremacia do Rei Redentor. Eu gostaria que você pudesse abrir sua Bíblia, por favor, em Colossenses capítulo 1, Colossenses 1, a partir do versículo 13, até o versículo 20 apenas. Colossenses 1, de 13 a 20. Nós vamos olhar para esse texto e fazer-nos essa pergunta: quem é Jesus Cristo? Vamos lá, Colossenses 1, de 13 a 20. Ele aqui é o Pai, esse ele, Paulo se refere, o escritor Paulo se refere a Deus Pai, que está no versículo 12, né? Dando graças ao Pai que nos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz, falando do Pai no versículo 12, agora ele vai emendar no versículo 13, falar sobre um outro assunto. Ele, esse Pai, o Deus Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse Filho do seu amor, todos sabemos, é Jesus Cristo, né? Versículo 14, no Filho do seu amor, em Jesus Cristo, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, que é o Filho do seu amor, Jesus Cristo, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele, em Jesus Cristo, no Filho do seu amor, nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Oremos mais uma vez. Ó Deus amado, ao nos debruçarmos diante da Tua palavra, num trecho tão rico, tão sublime aos nossos olhos, tão transcendente à nossa compreensão, ó Deus, que Teu Santo Espírito de sabedoria possa estar falando aos nossos corações. Ó Deus, quem é suficiente? Quem pode entrar dentro de verdades tão profundas a respeito do Teu Filho, Senhor? Quem pode compreender na plenitude? Jamais alguém pôde compreender as grandezas de Deus se Teu Santo Espírito não falasse conosco. Portanto, ó Espírito Santo, nós te pedimos, ajuda-nos, Senhor, a enxergar as maravilhas de Cristo, do nosso Redentor, a sua supremacia sobre todas as coisas, a grandeza de Jesus Cristo, sobre quem o Pai colocou o governo do universo. Ó Deus, ensina-nos mais a respeito de Ti, e que isso gere em nós, cada dia mais, um amor profundo, uma paixão por esse Cristo maravilhoso, que nós possamos amá-lo de todo o coração, que o nosso coração seja ganho para Ele, para que estejamos totalmente presos, amalgamados, amarrados em Cristo, Senhor, para que nenhum engano venha nos roubar dele. Ó Deus, edifica-nos nessa palavra tão poderosa que nós encontramos aqui nos escritos de Paulo. Fala aos nossos corações, ó Deus, porque se o Senhor não falar, nós não temos capacidade de enxergar as Tuas verdades aqui.
É o que eu te peço por mim e por todos os meus amados aqui presentes. Que o Senhor fale aos nossos corações e nos dê ouvidos de ouvir o que o Espírito diz à igreja. Assim te peço, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Queridos, quem é Jesus? Como nós já sabemos, Colossos era uma cidade em que Paulo não esteve, não fundou Colossos. Quem fundou a igreja de Colossos, a igreja dos Colossenses, né? Colossenses são os habitantes da cidade de Colossos. Foi Epáfras que fundou a igreja. Mas Paulo escreveu essa carta à igreja de Colossos, sabendo de notícias que Epáfras levou para ele, e Paulo estava preso, né? E esta é uma das cartas chamadas cartas da prisão de Paulo. Quando ele escreve essa carta, ele recebe notícias que a igreja vai bem, porém, há elementos ali no meio da igreja que estão disseminando uma heresia dentro da igreja, acrescentando junto com a grandeza e com a suficiência de Cristo, mais algumas coisas. É Cristo mais os anjos, é Cristo mais sacrifícios, é Cristo mais o judaísmo, é Cristo mais a sabedoria humana, a gnosis, né? E assim, essa heresia foi se infundindo aos poucos na igreja de Colossos. Paulo se vê, então, apressadamente, urgentemente levado a escrever essa carta. E ele entende que depois do início da carta, onde ele se apresenta, onde ele abençoa a igreja, onde ele diz que ora pela igreja e também elogia a igreja pela caminhada dela, pelo amor e pela fé que ela tem, mas Paulo se vê na responsabilidade de mostrar Cristo para a igreja, de uma maneira bem clara. Colossos é uma carta cristocêntrica. Alguns dizem que ela é gêmea da carta aos Efésios, mas na verdade, apesar das palavras e da maneira com que Paulo coloca, e da mesma forma, primeiramente doutrina e depois prática, mas Colossos é mais cristocêntrica, fala mais do cabeça, enquanto Efésios fala do corpo. Ela é mais uma carta falando mais de eclesiologia, né, de igreja. Enfim, o que Jesus Cristo é para aqueles homens, para aquelas pessoas, homens, mulheres, famílias, lá de Colossos? É o que Paulo vai mostrar para eles aqui, o que eles deveriam saber sobre Cristo. E nesses tempos apostólicos ali, não só ele, não só Paulo, mas todos os apóstolos enfrentaram esse chamado gnosticismo, os gnósticos, né, que era uma seita muito poderosa, né, que estava entrando para dentro das igrejas e arrastando muitos após si, falsos mestres, né, mostrando a sabedoria humana, a filosofia, junto com a espiritualidade, levando uma mistura que tirava Cristo da sua verdadeira posição de Deus suficiente. Então, Paulo está escrevendo aqui para tentar combater essa seita, e a seita dos gnósticos dizia que Cristo era apenas uma emanação de Deus, uma derivação de Deus, uma espécie de um holograma de Deus, uma visão de Deus, não palpável, não carnal, não vindo em carne pessoalmente, porque eles, misturando também com o dualismo, eles não entendiam que a matéria má poderia conter um Deus bom, puro e santo, no mesmo corpo. Eles não entendiam isso. Como que aquilo que é mal, entre aspas, porque não é verdade, a criação do corpo humano, por exemplo, poderia conter um espírito de Deus tão santo e puro. Eles não entendiam isso. Então, eles acreditavam que era somente uma visão, né, de Jesus Cristo, não era uma realidade. Mas em nossos dias nós temos algumas seitas semelhantes, nós temos algumas seitas que falam coisas mais ou menos iguais, ou que de outra forma falam coisas que destronam Cristo da sua real posição de Rei, Senhor e Deus. Por exemplo, em nossos dias nós temos os muçulmanos, que dizem que Jesus Cristo foi apenas um grande profeta, que morreu e acabou. Os espíritas dizem que Cristo é apenas um espírito iluminado, chegou a um nível de iluminação tão grande, que ele é um dos maiores espíritos iluminados, mas não Deus.
Os romanistas, os católicos romanos, dizem que Cristo é apenas um dos muitos mediadores entre Deus e os homens, além de outros santos ou santas. Os testemunhas de Jeová dizem que Cristo foi o primeiro ser criado, mas não o Criador. Então, diante de tudo isso, a pergunta fica: quem é Jesus Cristo para nós hoje? Quem é Jesus Cristo? Vamos ver um pouquinho sobre ele? É muito pouco isso aqui, apesar que vai explodir a nossa mente. Paulo está combatendo essas seitas com argumentos irresistíveis, né? Esses hereges, na verdade, vejam, o perigo é esse, é que toda heresia não é frontal contra Jesus Cristo, de uma maneira bem clara, bem ríspida, bem violenta, mas é uma mistura. Toda heresia diz que Jesus Cristo, na verdade, é importante, mas ele não é tudo. Toda seita diz que não rejeita Jesus Cristo, dava um certo valor a ele, mas não davam, as heresias não dão, essas seitas hereges não dão a ele a honra divina e a supremacia sobre todo o universo. Essas seitas fazem isso. Cristo é bom, mas não é tudo. Então vamos lá. Paulo começa combatendo, aqui no versículo 13, mostrando algo sobre Jesus Cristo. Ele diz que ele, o Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Primeira coisa que a gente vê aqui: toda a raça humana, toda a humanidade está ou num determinado grupo ou no outro determinado grupo. Ou são de Cristo, foram transportados para o reino do Filho do seu amor, ou permanecem nas trevas. Não há meio termo, não há aqui um vácuo, ou uma zona neutra, ou está num lado da fila, ou no outro lado da fila. Ou são de Cristo, ou permanecem sob o domínio de Satanás. Não há outra posição para a raça humana, não há um meio termo. Primeira coisa que a gente aprende com Paulo. E Paulo está dizendo que Deus Pai nos libertou, os crentes, libertou-nos aqui, Paulo e mais todos os crentes, né? Ele se junta a nós e diz assim: Cristo nos libertou, não é? Aliás, Deus nos libertou do império. A primeira palavra aqui, império, exousia em grego, significa um governo, uma autoridade delegada, uma autoridade que alguém recebeu. Uma jurisdição, ele tem um limite. Então, império aqui significa um império limitado. Mas o reino, a palavra reino, que é basileia, ele significa uma soberania, que é inclusive citado em Apocalipse várias vezes. É um reino de um rei dos reis. Ou seja, reino é maior do que império. Reino está acima do império. Os impérios são submissos a um reino. Jesus é o rei dos reis, que está sobre qualquer império, ainda que seja o império do mal. Queridos, isso é difícil compreender, não é mesmo? Mas todo ser mal que foi criado por Deus está a serviço de Deus. Todo império, mesmo o império das trevas, está a serviço do Deus soberano. E debaixo do reino do Cristo, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não há um Deus concorrente, como alguns pensam. Satanás é um Deus concorrente com um Deus santo, e eles estão em pé de guerra, com o mesmo poder, mesma autoridade. Não. Satanás é servo de Deus. Ele está debaixo do domínio de Deus santo. Ele é criatura de Deus. E age conforme os propósitos soberanos de Deus. Primeira coisa que a gente aprende, então, Jesus Cristo é Rei sobre todos os reinos da terra. E em especial, Basileia também significa que Jesus Cristo é um rei que cuida especialmente dos seus súditos. Basileia significa um governo onde reina o amor, o sacrifício e reinam as bênçãos de um Deus que faz sacrifício pelo povo, de um Deus que vem atrás do seu povo, não aquele Deus, aquele rei que fica sentado no seu trono só recebendo impostos.
Aqui é o contrário, ele desce do seu trono para ir buscar os seus eleitos, para trazer os seus súditos a ele. Nenhuma outra religião tem isso, onde o Deus, que é Deus soberano, se esvazia de si mesmo, toma forma humana, se humilha como homem, se esvazia e vem buscar a sua igreja, e vem buscar os seus súditos, que não merecem, porque pecaram e são rebeldes contra ele. Ainda assim, ele vem buscar os seus eleitos. Então, nesse Basileia, nesse reino do Filho do seu amor, é preservado o amor. O princípio ali que reina é o amor. E é interessante que quando fala Filho do seu amor, nosso Deus, o Deus Pai, Ele tem prazer somente em uma pessoa, chamada Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo, Ele se apresenta a João Batista para ser batizado, imediatamente, quando ele sai das águas, o Espírito desce sobre ele, uma voz dos céus, todos ouvem ali uma voz muito, muito grande, muito forte, talvez, dos céus, que dizia: este é meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. O Pai tem todo o prazer no Filho do seu amor, o amor do Pai. O Pai ama tanto o Filho, que ele não tem necessidade de mais nada para lhe dar prazer, porque ele tem todo o seu prazer no próprio Filho. Ele não precisa da nossa adoração para ter mais prazer do que ele teve ontem. Nós temos o privilégio de adorá-lo, mas isso não acrescenta nada para Deus. Deus ama sim os louvores do seu povo, Deus ama, Deus habita no meio dos louvores, mas não que possamos dizer que faltava alguma coisa para Deus, para que nós pudéssemos hoje vir aqui no domingo adorá-lo, e agora ele ficou mais contentinho. Não, Deus está totalmente e suficientemente pleno em si mesmo, e Ele tem prazer no Filho. Por isso que nós em Cristo, somente em Cristo, podemos ter prazer para Deus, somente em Cristo, revestidos de Cristo. Então aqui a primeira coisa que Paulo fala é que Ele é Rei dos Reis. Versículo 14, Paulo diz em segundo lugar, que Jesus Cristo é o Redentor, ou o Salvador, para todos aqueles que Deus Pai lhe deu. Ele diz: no qual temos a redenção. A redenção aqui é libertação de um império, libertação do império das trevas. Nele, o Pai, através do Filho, nos libertou desse império das trevas. Então aqui Paulo fala, nós temos a redenção. Ele é um rei que veio salvar, ele é um rei que foi atrás do seu povo, ainda que indigno, esse povo indigno, mas Deus, por seu amor incondicional, foi atrás dele através do Filho. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, segunda coisa que Paulo fala, é que Cristo teve que tomar a postura, o corpo, um corpo mortal, mesmo sendo Deus imortal, coisa que é inconcebível ainda para a nossa cabeça, mas é o que a realidade, coisas que transcendem a nossa inteligência, mas é isso que aconteceu. O Deus soberano, o Deus eterno, o Todo-Poderoso, o imortal, tomou uma forma mortal, porque ele precisaria morrer por sua igreja. E como Redentor, ele morreu por sua igreja, pelos seus eleitos. Ele precisava assumir a forma mortal para passar pelo sacrifício. E uma vez sendo aceito o sacrifício por Deus Pai, no lugar da sua igreja, substituindo a igreja, os eleitos de Deus, Deus agora, aceitando esse sacrifício do Filho, Ele então é o Redentor, é o Libertador, e nos colocou num novo reino. Agora nós saímos de um reino e passamos para outro reino. E como diz Martinho Lutero, só há saiu de um império e levou para o reino, não é? Então, como diz Martinho Lutero, o homem é um ser, eu não vou nem dizer a palavra que Lutero disse, mas que é pouco pesada, mas Lutero diz que a raça humana, o ser humano, é um ser que está sendo cavalgado ou por Satanás ou por Deus. Não existe meio termo. Nós somos como um animal que está sendo cavalgado ou por um ou por outro senhor. Qual é o lugar que nós estamos? Onde nós estamos nessa manhã? Bem,
Em terceiro lugar, versículo 15, Paulo diz que Jesus Cristo é plenamente Deus de Deus. Ele é Deus. Jesus Cristo é a exegese de Deus. Versículo 15 diz: este Jesus, o Filho do seu amor, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quando o primogênito, aqui aparece esse termo primogênito, não quer dizer que ele nasceu um dia, ou foi gerado, ou é o primeiro, o filho mais velho, como nós entendemos. Aqui primogênito, na economia judaica, significa o filho que tem a herança de tudo. Então aqui significa que Jesus Cristo, como primogênito, ele é o dono da criação. E Paulo diz que ele é a imagem do Deus invisível. Jesus Cristo, ele é a exegese de Deus, a perfeita revelação de Deus. Não há nada de Deus fora da pessoa de Jesus Cristo. Esse é um mistério, não há fora de Jesus Cristo nada divino, tudo se concentra nele. Ele é a exata expressão de Deus Pai. Ele não é uma imitação do único Deus verdadeiro, não, não, não. Ele é a própria plenitude do que Deus é, como diz em Colossenses mesmo 2:9. Se você olhar lá um pouquinho mais para frente, Colossenses 2, versículo 9, diz que ele é a própria plenitude de Deus. O que é plenitude, senão a totalidade de Deus? Jesus mesmo disse, ele disse com sua própria boca em João 14, versículo 9, que quem vê a ele, vê o Pai. O escritor de Hebreus, em Hebreus 1, versículo 3, diz que Cristo é a exata expressão do ser de Deus. Jesus Cristo é a maior prova da imanência do Deus transcendente. Aquele que não cabe na mente humana se fez visível, se fez limitado. E isso é difícil de entrar na nossa matemática. Como que o ou transcendente cabe em algum lugar, alguma pessoa, uma única pessoa? Mas é assim, é um mistério. Nós não vamos saber explicar isso, que me fascina no nosso Deus, que tem muita coisa que nós não vamos entender. Porque se nós entendêssemos Ele totalmente, Ele não seria Deus. Que bom que nós temos muitas interrogações na nossa cabeça, porque esse é o nosso Deus, grande, transcendente, insondável em sabedoria. Cristo é o primogênito, ou seja, o dono, soberano, que tem a primazia sobre toda a criação. E como nós cantamos, e nós precisamos entender assim, Cristo Ele é o melhor de tudo o que existe. Cristo é o melhor de tudo que existe. A gente quer encontrar satisfação no casamento, a gente quer encontrar satisfação quando temos filhos, ou queremos encontrar satisfação em um novo emprego que parece bem melhor do que o anterior, ou queremos encontrar satisfação quando compramos uma casa muito grande, fazemos um sonho, né, de ter uma grande residência, ou fazermos uma viagem maravilhosa para fora do Brasil, ou até mesmo dentro do Brasil. A gente tem muitas coisas que parecem que vão nos trazer plena satisfação, mas não vão. Todas as alegrias que nós temos, que são visíveis e palpáveis, elas vão passar. Elas não são eternas. Mas o nosso Cristo, Ele nos dá uma satisfação plena e eterna. Por isso que nós podemos entender, Ele só pode nos dar isso porque Ele é Deus, porque Jesus Cristo é Deus. Em quarto lugar, Paulo diz no versículo 16, que Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas. Ele diz que nele foram criadas todas as coisas. Aliás, a palavra todas, ou toda, ou tudo, se você for somar essas três variações, né, da palavra tudo, você vai encontrar 8 vezes nesse trechinho de 8 versículos. Você poderia pôr, não é assim que Paulo distribui, mas é um todo para cada versículo. Ele não usa todes aqui, viu? É só todos, todas ou toda, tá? Porque não existe todes. Então,
Nós precisamos entender que Paulo está mostrando que Jesus Cristo criou todas as coisas. Nada do que existe existiria se não fosse por Ele. Ele é o que criou tudo, como diz em João capítulo 1, versículo 3, no Evangelho de João, diz que nada do que existe existiria se não fosse através dele, ou por meio dele. Dele foram criadas todas as coisas, por Ele e para Ele. Ele como dono, Ele como criador, também mostra aqui também que Ele é dono de todas essas coisas. Ele é o primogênito, então Ele, dono de todas essas coisas, Ele tem a propriedade de todo o universo. Inclusive, como eu já disse, lá no versículo 13, o mesmo termo usado aqui para potestades, no versículo 16, não sei se na sua versão tem o termo potestades, mas na ARA, versão revista e atualizada, ela aparece aqui, no versículo 16, potestades. É o mesmo termo grego para império, mesmo termo. Então, se ele criou todos os impérios, quer dizer que o império das trevas é dele. Perceberam a grandeza do nosso Cristo? Ele criou todas as coisas, Ele criou tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para Ele. Nós não entendemos, às vezes, por que Cristo criou esse império tão maligno? Mas depois a gente começa a olhar um pouco de Apocalipse e ver os fins dos tempos, a gente vai ver que Ele vai ser glorificado, esmagando os seus inimigos sob os seus pés. Ele vai ser glorificado, Ele vai mostrar o seu poder, vencendo definitivamente todos os seus inimigos, todo o império das trevas. Ele vai destruir o império das trevas, e nós vamos estar lá para ver isso, irmãos. Nós vamos estar lá em nome de Jesus. Eu e você estaremos lá e vamos ver a vitória final do nosso Cristo, do Cordeiro Santo de Deus. Versículo 17, em quinto lugar, Paulo diz que Jesus Cristo é o sustentador eterno de tudo que foi criado. Ele diz, versículo 17, ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Subsistir aqui quer dizer que Jesus Cristo sustenta todas as coisas. Ele tem em seu domínio e Ele está sustentando todo o universo criado, e isso é grande demais. Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, também diz lá em Hebreus 1:3. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Cristo é o centro de coesão de todo o universo físico e espiritual. Ele é o centro de convergência de todas as coisas. Cristo é a força sustentadora que mantém o universo coeso e harmônico. Senão, os sistemas solares, todas as bilhões e bilhões de galáxias que existem, estariam em choque umas com as outras, e tudo seria destruído, haveria o caos. O universo é o contrário de caos. Ele está cuidando, sustentando e mantendo tudo, tanto o macro, todas as bilhões de galáxias em ordem, e circulando umas em volta das outras, sem que se choquem. E também está controlando o micro, cada micro-organismo que nós às vezes não enxergamos, ele está ali vivo por causa de Cristo. Toda doença que existe está lá por causa de Cristo. Você entende isso? Eu também não. Mas Cristo está no domínio de todas as coisas, inclusive das epidemias, de tudo que existe. Isso é grande demais, irmãos. Tudo tem um propósito bom no final das coisas. Tudo tem um bom propósito no final das coisas. Por quê? Porque o bom para Deus é diferente do bom para nós. Nós gostaríamos que tudo estivesse em ordem e que todo mundo estivesse bem, nunca tivesse doença, nunca tivesse nenhum mal no mundo. Mas o bom para Deus é maior. O bom para Deus é quando Ele é glorificado. E nós somos satisfeitos nele quando Ele é glorificado. Nós vamos amadurecer na questão do bem e do mal, como nós estamos aprendendo com o Rodrigo, na nossa EBD. Então, todas as leis científicas
são, sobretudo, leis divinas. Não há nenhuma lei que a física, matemática, biologia, qualquer outra ciência possa trazer que não seja uma lei divina. Se ela é real e verdadeira, ela vem de Deus. Deus deu capacidade para alguns cientistas entenderem algumas coisas, muito poucas, mas Deus deu. E tudo isso está debaixo do controle divino. A ordem do universo reflete a mente de Cristo. O coração de Cristo desejou o mundo. Essas palavras são de Hernandes Dias Lopes. Ele diz assim, que a ordem do universo reflete a mente de Cristo. O coração de Cristo desejou o mundo, a mente de Cristo planejou o mundo, a vontade de Cristo concebeu o mundo, e a palavra de Cristo trouxe o mundo à existência. Como é grande o nosso Cristo, irmãos. Como é maravilhoso esse nosso amado. Em último lugar, em sexto lugar, Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores para todos os reinos da terra, mas Ele tem olhos especiais para os seus amados eleitos. Ele tem os olhos voltados para a sua noiva. Ele tem o seu prazer e os seus cuidados focados na sua amada. Diz no versículo 18 que Jesus Cristo, Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio e o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Como eu já disse, como primogênito Ele tem a primazia. Ele é o principal. Inclusive a gente precisa entender que esse primogênito de entre os mortos, quer dizer que Ele, não é que Ele foi o primeiro a morrer. É lógico que no tempo humano, onde o Cronos passou a existir, a partir de Gênesis, aí começou a ser contados os tempos, não é? O tempo cronológico, o Cronos. Dentro desse tempo, a primeira morte que aconteceu, nem foi a morte de Abel, mas foi de um animal que Deus matou para cobrir Adão e Eva. Simbolizando quem? O próprio Cristo. Só que aqui diz que Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o princípio, primogênito de entre os mortos. E primogênito não quer dizer que foi o primeiro que morreu, mas quer dizer que a morte de Cristo foi a morte mais importante de todos os tempos, de todas as eras, de toda a eternidade. A morte de Cristo foi a morte que matou a morte. A morte morreu na morte de Cristo. A morte de Cristo foi a morte mais importante que aconteceu, porque ela desestruturou todo o sistema de pecado maligno, onde o salário do pecado é a morte, e Ele destruiu o pecado, consequentemente, para aqueles que Ele escolheu, Ele destruiu também a morte. E não há mais a morte eterna para aqueles que são salvos e têm a vida eterna em Cristo. Não é que nós não vamos morrer um dia, nós podemos até morrer, a não ser que Cristo volte antes da minha e da sua morte física. Mas ainda que aconteça a morte física, ainda que estejamos mortos, nós viveremos com Ele. Quando? Quando Ele voltar, nós ressuscitaremos, estaremos com Ele por toda a eternidade, vida eterna. A morte de Cristo é a morte mais importante que podia acontecer na face da terra. Nós às vezes ficamos muito bravos com aqueles soldados, aqueles políticos, aquelas pessoas que mataram Cristo na época em que Ele esteve aqui na terra, mas aquilo é o plano de Deus. Pedro diz, vocês são culpados por terem feito isso, porém, isso é plano de Deus. É plano de Deus, que o Filho veio para morrer. Quando Ele se fez carne, homem, nasceu normalmente como um bebê, exceto que Maria não teve relação com José, para conceber Jesus. Jesus veio de forma virginal. Ele nasceu
gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. E quando o menino, pequenininho, o bebezinho, nasceu, o primeiro passinho que talvez José segurando os bracinhos dele, e Maria lá do outro lado chamando, vem cá neném, como a gente faz com os nossos netos de vez em quando, os nossos filhinhos, né? E o primeiro passinho que Jesus deu foi em direção ao Calvário, à cruz. Ele já estava andando em direção à cruz, ele veio para isso. Ele veio para cumprir o plano de Deus, salvar, resgatar, morrer de forma substitutiva pelo seu povo, por nós que cremos nele. E aí, então, na sua morte, ele gerou a sua amada igreja. Ali nasceu a igreja que tem paz com Deus. Por que nós temos paz com Deus? Porque Cristo pagou a nossa dívida. Nós não devemos mais nada para Deus. Se nós achávamos que porque estamos em pecado ou não somos cristãos ainda, nós devíamos alguma coisa para Satanás, engano seu, engano meu. Nós devíamos para Deus, obediência, e não pudemos cumprir isso em Adão. Mas em Cristo, Ele cumpriu isso, Ele pagou a dívida. Então agora nós não devemos mais nada para Deus, não porque eu paguei, não porque você pagou, mas porque Cristo pagou na cruz com sua morte. Ele morreu para pagar a dívida que nós tínhamos. Ele, Cristo, satisfez a justiça de Deus Pai quando morreu lá na cruz. A ressurreição é prova de que Deus Pai aceitou o sacrifício do Filho na cruz. Por isso ele ressuscitou o Filho no terceiro dia, e ele subiu aos céus, está à direita do Pai, e agora ele tem um povo que é exclusivamente dele. É o que é chamado de Basileia, o reino de Deus, o reino dos céus, o reino do Filho do seu amor, a igreja. Basileia aqui não é somente que ele reina sobre todos os povos, mas é que ele é rei, especialmente de um povo, onde ele cuida desse povo, ele conduz esse povo. É um rei soberano, que além de ser rei, ele também é o Salvador, e como Salvador também agora ele é o pastor dessa igreja, que leva a igreja como cabeça. Quer dizer que a palavra kephalê, em grego, quer dizer que ele é cabeça como governo no sentido de cuidar, de suprir e de guiar a igreja até a glória. E ele diz que nenhum daqueles que o Pai deu a ele vai se perder. Por quê? Porque ele, como cabeça da igreja, o Deus Todo-Poderoso, o Cristo que é Senhor do universo, debaixo dos seus pés estão todos os impérios do universo, ele não vai perder uma ovelha sequer do seu rebanho. Queridos, como nós precisamos conhecer mais desse maravilhoso Cristo, como nós precisamos nos apaixonar novamente pelo Cristo, que fez tudo isso por nós. Ele mesmo disse que em João 12, 24, João registra que Jesus fala que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só lá na terra. Mas se o grão de trigo caindo na terra morrer, produz muito fruto. Jesus precisava morrer para que gerasse a igreja. Somos frutos da sua morte. Outra coisa, como cabeça, podemos olhar aqui e dizer como um homem e a sua mulher, ao se casarem, tornam-se um só corpo. Assim, também Jesus Cristo comprou a sua igreja com seu próprio sangue, com sua própria morte. Ele comprou a sua esposa, a igreja, para que ela seja o seu corpo, a plenitude de todos os eleitos. Quando ele diz aqui no versículo 19, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Plenitude do quê? Aí Paulo não fala. Primeiramente ele fala que ele é a imagem do Deus invisível, versículo 15, mas se você for olhar lá no versículo 2, 9, no capítulo 2, versículo 9, fala que ele é a plenitude de Deus. Porém, aqui essa plenitude não é explicada, mas no contexto nós entendemos. Cristo
e a sua igreja, que é o seu corpo, é a plenitude de todos os eleitos. O que quer dizer isso? Quer dizer que todos os eleitos estão na igreja. Não há eleito fora da igreja. Não há filho de Deus salvo fora da igreja. Ele é o cabeça de um corpo. Ele não ficou sozinho como cabeça, ele quis, por sua bondade, por seu amor incondicional, ele quis ter um povo para ele. E esse povo chama-se igreja. E fora da igreja, onde é a plenitude de todos os eleitos, não há salvação. É só na igreja, onde Cristo reina, Cristo governa, Cristo supre, Cristo protege e Cristo guia. Como alguém, um membro de um corpo, pode ficar fora do corpo? Se eu cortar o meu braço aqui, o meu corpo até sobrevive, apesar da dor, mas o meu braço vai morrer, vai secar. Então não existe um membro que possa sobreviver sem o corpo, que é a igreja, e onde o cabeça guia. O cabeça guia a igreja. Não é eleito fora do corpo de Cristo. Seja judeu, seja gentil, como jamais alguém terá o Pai sem o Filho Jesus Cristo. Quem tem o Pai, quem tem o Filho, perdão, quem tem o Filho, tem o Pai. Jesus disse isso, não é? Nós podemos também dizer assim: quem não tem o noivo, ou perdão, quem não tem a noiva, jamais terá o noivo. Quem não está na igreja, não está em Cristo. Quem não está na igreja, não está em Cristo. Isso é grande demais. Mas está para todos nós. Como cabeça da igreja, Cristo jamais guiará a sua noiva, a sua amada, aquela em quem ele tem prazer, a sua esposa, que é um com ele. Jamais Cristo guiará aquela que é a menina dos seus olhos, o amor da sua própria existência. A igreja jamais guiará por caminhos duvidosos. Por isso, queridos, nós temos total segurança na igreja, porque Cristo guia a igreja. E quando ele morre, a gente entende que o Cristo, ele é o Rei vitorioso sobre todos os seus inimigos. Ainda nós estávamos numa comunhão muito gostosa, eu aprendo demais nesses momentos, como é precioso a gente estar junto com os amados. E a gente conversava, e como eu aprendi ali naquela conversa com alguns irmãos no dia 24, eu achei muito interessante que a gente pôde olhar assim um pouquinho, como que nós podemos garantir, ou como que nós sabemos, né, que a igreja está sendo guiada pelo caminho correto, e nós aprendemos que, desde que a verdade está sendo pregada de forma correta, a igreja está indo pelo caminho correto, porque enquanto Cristo está falando corretamente pelas Escrituras para a sua igreja, ela está no caminho certo, ela está no trilho. E outra coisa que nós também aprendemos, irmãos, por que talvez ainda não chegamos nesse momento aqui no Brasil, mas por que Cristo e o seu povo é tão odiado em outros países, e com certeza nós também passaremos por essas tribulações, vamos chegar aqui um dia, por que esse Jesus é tão odiado? Porque ele está vivo. Se ele estivesse morto, todos esqueceriam dele, morreu, acabou, coitado, foi embora. Ninguém gostava dele, mas ele morreu, acabou. Mas eles odeiam Cristo e o seu povo, porque ele vive. E nós estamos aqui porque ele vive. Nós não adoramos mortos, nós adoramos aquele que vive. E é por causa de estar vivo que ele é tão odiado assim. Então é um privilégio para nós entendermos e sermos odiados pelo mundo, porque eles odeiam por causa daquele que vive. Queridos, se você passar por grandes tribulações que fatalmente virão sobre nós, a questão não é
se nós somos pré-milenistas, amilenistas, isso aí não importa, se é literalmente 1000 anos ou não, importa é que nós vamos e já estamos passando por tribulações, e vamos talvez passar por tribulações mais severas ainda. O que importa é que para onde nós estamos indo, por que caminhos nós estamos trilhando. Queridos, nós nunca vamos ter segurança para nós, se nós não aprendermos a amar esse Cristo. Parece que uma palavra que não tem nada a ver. A defesa da nossa fé tem a ver com amor, com paixão por esse Cristo? Sim. Nós não seremos enganados, porque no fim dos tempos, qual será o grande problema da humanidade? Apostasia. A Bíblia não fala de outra perseguição. Você pode morrer sendo... Desculpe, irmão, não quero dizer que você tem que morrer assim, ou que vai morrer dessa forma. Decapitado, ou enforcado, ou queimado, né? Ou picado em pedacinhos. Senhor, tenha misericórdia. Mas, eu não estou dizendo, essa questão vai acontecer. Mas o grande perigo não é você morrer, mas é você ser lançado no inferno, por causa da falta de fé em Jesus Cristo, por causa da apostasia. Então, o que garante que a sua fé estará firme e forte até o último dia? O seu coração sendo de Cristo. Se o seu coração, a sua paixão for de Cristo, nada vai fazer com que você negue a Cristo. Eu sonho com isso, em ter o meu coração totalmente dele, porque ainda não é. Ainda tenho dividido, meu coração é dividido com outras coisas do mundo, com outras coisas seculares, mas eu quero, Senhor, eu quero ter que o meu coração seja plenamente seu. John Piper diz isso muitas vezes: se nós tivéssemos uma paixão cada vez maior por esse Cristo, e o nosso coração for aprisionado pelo amor a Cristo, se o nosso coração for blindado por amor a Cristo, esse amor será tão grande, que ninguém vai nos roubar dele, nem a morte. Abra comigo o último capítulo de Cantares de Salomão. Mas o que tem a ver Cantares com essa palavra? Vamos dar uma olhadinha? O que a esposa fala? Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, capítulo 8. Na verdade, aqui são palavras do noivo, é o amor do noivo, o amor do esposo pela esposa, pela mulher, pela esposa. Mas esse amor reflete no nosso amor por ele, porque ele nos amou primeiro, para que nós pudéssemos amá-lo agora. Agora, olha que tipo de amor. Capítulo 8, versículo 6 em diante. Põe-me como selo sobre o teu coração. Selo aqui quer dizer blindar, quer dizer algo inviolável. Ponha Cristo como selo sobre o teu coração. Uma paixão por Cristo que ninguém pode violar, está selada, está guardada num cofre que ninguém pode abrir. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura, o ciúme. Esse amor, traduzido aqui em ciúme, é um amor tão duro e maior do que a morte. Nem a morte pode vencer esse amor. Eu preciso aprender esse amor pelo meu Redentor. Esse amor vai me garantir que no dia da provação, eu não negarei o seu nome. As suas brasas são brasas de fogo. Que amor é esse? Ele arde como fogo no meu coração, como brasas no meu coração. São veementes labaredas no meu coração. As muitas águas não podiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Nada pode separar desse amor. Ainda que alguém desse todos os seus bens, os bens da sua casa, pelo amor, seria de todo desprezado. Irmãos, nos últimos tempos, o inimigo não vai vir somente através de violência contra a igreja, mas ele vem através da sedução.
A apostasia está mais voltada à sedução, ao engano. Vão mostrar coisas bonitas e muitos cairão por causa da paixão por essas coisas, por trocarem Cristo por um prato de lentilhas, e aí vai haver a apostasia. Como que eu vou resistir se eu amá-lo com esse amor aqui, mais forte do que a morte, mais quente do que o fogo e a labareda? E nenhum rio, por mais que seja poderoso, pode arrastar esse amor. Ele não pode esfriar esse amor. E ainda que alguém desse todos os bens, ou seja, dinheiro, fama, poder, glórias nesse mundo, esse amor é incorruptível, ele não se deixa vender, ele não se prostitui, ele é fiel, ele fica firme ao amado da sua alma. Irmãos, é esse amor que eu preciso e você precisa também. Eu queria concluir com algumas aplicações. Difícil tirar aplicações de textos como esse, eu acho que nenhuma pode ser tão suficiente. Vamos ver o pouco que eu posso falar para vocês, de lição que talvez eu entenda, e você vai tirar coisas muito maiores do que essas. Amados, a compreensão dos gloriosos atributos do nosso Cristo não é exclusividade apenas dos teólogos, dos eruditos, dos grandes teólogos, queridos. A compreensão dos atributos de Cristo, o conhecimento desse Redentor maravilhoso, está para todos os que quiserem. Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Jesus diz lá em Mateus 12, 25 e 26. Irmão, você não precisa fazer curso de teologia para amar a Cristo. Conheça a palavra de Deus, ela vai te mostrar o Cristo Redentor, as glórias maravilhosas desse amado das nossas almas. E a nossa plena segurança de que chegaremos lá em seu reino, não está no poder humano, não está no tamanho de uma igreja, não está na riqueza de uma igreja, não está em nada humano, não está em nada que vem de poder humano, nem sabedoria humana, nem riqueza humana, está no poder infinito do nosso Cristo e não em nós mesmos. A plena segurança de que chegaremos até os céus, o reino, a Basileia, o reino de Deus, é porque Cristo sustenta a sua igreja. Ele tem os olhos voltados para a sua igreja. Jesus nos fala ao coração, quando você lê lá em Lucas 12, versículo 32, Jesus diz assim: não temas, ó pequenino rebanho. Por quê? Porque vosso Pai se agradou em dar-vos a Basileia, o seu reino. Aquilo que Deus nos deu, ninguém toma, ninguém tira. Deus nos deu. Cristo garantirá que nós chegaremos lá. Não importa, irmãos, não importa a estrutura, não importa muitas coisas que a gente acha, que pensa que tem que ter dentro de uma igreja. Isso é importante, é bom, é verdade, eu não digo que não tenha que ter, mas são somente treliças de uma videira que está viva. A videira são os eleitos, as videiras somos nós, a igreja, os eleitos é que Cristo vai levar, Ele não vai levar a estrutura física. Embora seja útil aqui como um andaime necessário para a obra da igreja, mas é só momentâneo. E como aplicação final, queridos, essa visão correta da pessoa do nosso Redentor Todo-Poderoso e Todo-Sábio deve gerar em nós, cada dia mais, uma fé robusta, uma confiança firme nele.
e um descanso para as nossas almas. E a gente precisa compreender também, irmãos, que nós vivemos dentro do reino de Deus e edificando-nos mutuamente. A nossa palavra tem que ser de edificação e não atrapalhando os outros irmãos. Nós, como membros, estamos trabalhando com um único propósito: glória do cabeça. E o bem, o crescimento da noiva. Então, se alguém na igreja estiver apresentando incredulidade, ou falta de confiança no Redentor, ou desânimo crônico, você sabe o que é crônico? É aquele que está sempre reclamando, sempre do mesmo jeito, sempre e sempre, nunca muda. Se alguma pessoa está andando assim, dentro da nossa igreja, dentro da sua igreja, tente ganhar o coração dessa pessoa com essa palavra aqui. Mostre o Redentor para ela. Pregue para ela o Redentor. Para ela se animar, para ela encontrar em Cristo, novamente, alicerce para a sua fé. Mas se ela não quiser te dar ouvidos, depois de exortá-la algumas vezes, deixe-a. Existe uma palavra, há um termo usado, não me lembro bem se é no militarismo, mas é um termo quando se trabalha em grupo, é um termo chamado peso morto. O peso morto, além de sobrecarregar os outros, ele pode puxar muita gente para baixo. Aquele que conhece um pouco de natação sabe o que eu estou falando, porque o peso morto é quando uma pessoa se agarra nela e a ponto de não auxiliar em nada, mas está puxando ela para o fundo do mar. Queridos, uma pessoa que está contumaz, não quer se arrepender de estar nessa vida de murmuração, de estar rejeitando essas verdades e não estar se satisfazendo, apesar das lutas que está passando, e você, apesar de pregar, ensinar, ajudar, querer mostrar para ela que é verdade, as lutas acontecem, nós choramos, nós sofremos, nossa vida aqui nessa terra é misturada a sangue, suor e lágrimas, é verdade, mas nós precisamos olhar para o alto, mas muitos não querem olhar para o alto, e podem servir como um peso que vai te afundar se você ficar muito perto. Então tenha cuidado e aparte-se. Porque nós que somos fracos na fé, sucumbimos se não tomarmos cuidado. Paulo previne tudo isso. A apostasia dos últimos tempos é plenamente colocada nessa forma por Paulo. Os que são fortes, os que têm condições, exortem. Os que são fracos e novos na fé, tomem cuidado. Todos devem cuidar uns dos outros. E aqueles que estão entrando por caminhos perigosos, Judas também fala, né? Exorte esse irmão, tente trazê-lo, tente ganhar o coração do irmão. Mas isso não é para fazer de uma forma irresponsável. Como se você tivesse poder para garantir a tua salvação. Você não tem. Este cuidado que nós temos que ter, queridos. Quer saber como é que você vai ficar firme no último dia? Judas ensina. Ele estava escrevendo uma carta, querendo dizer sobre a comum salvação, quando de repente ele para e pensa, espera aí, tem coisa mais importante para falar. Em vez de escrever sobre a nossa comum salvação, eu vou escrever como nós devemos batalhar diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. A nossa fé só será preservada com batalha, com luta. Existe sim um sacrifício que nós temos que fazer. Estudo da palavra constante, vida de oração, confissão de pecados, congregar, estar participando de tudo que a igreja oferece para enrobustecer a nossa fé, para nos fortalecer a nossa fé. E especialmente fugindo de toda tentação.
É a maneira de nós estarmos de pé. E nós vamos estar de pé, eu creio. Todos aqueles que querem estarão de pé naquele dia, mas com muitas cicatrizes, com muita dor, depois de muitas lágrimas, mas estaremos lá. Talvez sem braço, sem pernas, cegos de um só olho, sei lá, mas estaremos lá. Estaremos lá. Se nós batalharmos pela fé que nós já temos. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a despertarmos para a realidade de que nós temos um Senhor Todo-Poderoso que cuida de nós. Senhor, ajuda-nos a despertar para as belezas de Cristo, para não perdermos o foco que é Jesus Cristo, para nos apaixonarmos novamente por Ti, Senhor, voltarmos ao primeiro amor e à prática das primeiras obras. Ó Deus, produz em nós arrependimento, porque muitas vezes, Senhor, o glamour desse mundo nos chama para nos desviarmos o foco de Ti, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia da Tua igreja e faz com que eu e meus amados irmãos aqui se apaixonem uma paixão tão grande por Ti, Senhor Jesus, que seja mais forte do que a morte, mais dura do que a sepultura, poderosa como fogo, e que não se deixa levar por nenhuma avalanche, nenhum rio, nenhuma correnteza, Senhor, deste mundo. Proteja, Senhor, a nossa fé, porque sem Ti nada podemos. E que nós possamos nos ajudar uns aos outros, como o corpo de Cristo, que nós possamos nos exortar mutuamente, e que nós sejamos humildes o suficiente, que ao sermos exortados, ao sermos disciplinados, ao sermos muitas vezes encorajados, e até mesmo confrontados, que nós aceitemos humildemente a exortação dos amados, porque isso faz com que nós continuemos no trilho correto, rumo à glória. Ó Deus, proteja a Tua igreja. Ó Deus, proteja a nossa fé, através de uma paixão avassaladora por esse Jesus maravilhoso. É o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém, Pai.